Olá pessoal, tudo bem? Espero que você já tenha tomado um café. Hoje nós vamos falar um pouco sobre história antiga, continuando falando sobre história antiga, né? Desde o início do ano nós passamos pela pré-história, naqueles períodos da história, né? Pré-história, entramos na antiguidade ou história antiga, falamos de várias civilizações da antiguidade, como por exemplo, os povos da Mesopotâmia, né? Depois os egípcios, os hebreus, os povos do Extremo Oriente, China e Índia, e também o reino da Núbia, né, de Kush, na África, juntamente ali com a civilização egípcia que eu já tinha citado, outra civilização africana. Hoje, porém, nós falaremos sobre a antiguidade aqui no nosso continente, no continente americano. Esses povos que você está vendo aí na sua tela, o nome, os maias, os astecas e os incas, são chamados de povos pré-colombianos. Por que se chamam povos pré-colombianos? Porque eles já existiam na América antes da chegada dos europeus, ou seja, antes da chegada de Cristóvão Colombo, que chegou na América em 1492, naquele processo das grandes navegações, da expansão marítima e comercial durante a Era Moderna, a Idade Moderna. Então esses povos já existiam na América porque a América já era um continente ocupado. Não foram os europeus nas grandes navegações que iniciaram o povoamento da América. Eles encontraram várias civilizações quando chegaram aqui, e dessas várias civilizações destaque então para os povos pré-colombianos, maias, astecas e incas, tá bom? Então você pode perceber pela imagem que você está vendo aí no seu computador ou no seu smartphone. Você pode ver que essa imagem ela traz algumas cenas, algumas fotos dessas civilizações pré-colombianas. E percebe-se também que elas eram bem desenvolvidas, né? Elas construíam também pirâmides, construíam obras de pedra. Ali à sua esquerda, abaixo, você tem a famosa cidade de Machu Picchu, a cidade perdida dos Incas. Então, é nessa magnífica história dessas três grandes civilizações que hoje nós iremos mergulhar na aula de hoje, tá bom? Então venha comigo, pegue o seu café e vamos aprender um pouquinho de história. Bom, gente, a gente sabe que esses povos pré-colombianos, eles são são descendentes de vários outros povos que chegaram na América, e a gente lembra daquelas teorias, você pode observar pela projeção aí, as teorias de como há milhares de anos atrás, a gente calcula 12, 10 milhares de anos atrás, que os primeiros povoadores chegaram na América. Lembra que tem aquelas duas teorias, a gente já falou sobre as teorias. Durante a última glaciação, né, quando teve a última era do gelo, nesse período que eu já citei para vocês, se destacam duas teorias como rota de povoamento. Acompanha minha setinha aqui, que segundo a minha seta, que está na África, onde hoje nós temos uma região chamada de África Negra, é a região ali do Sudão, surgiu a vida humana, né? Nosso primeiro ancestral, segundo a teoria da evolução, formulada no século XIX pelo Charles Darwin, pelo aquele cientista inglês, e durante os anos 60, 70 do século XX, do século passado, o que aconteceu? Vários fósseis de ancestrais humanos foram encontrados nessa região da África, e por isso acredita-se então que a nossa espécie, a espécie Homo, gênero humano, surgiu ali na África, tá bom? Da África ocorreu o povoamento. Pelas setas você pode entender que houve um povoamento para a Europa, depois para a Ásia, depois para a Oceania. Até aqui não tem problema. A questão é entender como foi o povoamento na América, para a chegada do homem no continente americano. A teoria mais aceita é essa pelo Estreito de Bering. Então, na última glaciação, você percebe que esse estreito é mar, né? Não sei se vocês já assistiram aquela série chama Pesca Mortal. Aqui hoje tem uma pesca muito forte de caranguejos e o mar é muito gelado e ele é um mar extremamente perigoso. E
caranguejos muito grandes são pescados, chamados caranguejos do Alasca, e tem uma série, se eu não me engano, que chama-se Pesca Mortal, e mostra a vida desses pescadores atuais que atuam nessa região. Portanto, não daria para atravessar hoje, né? Teria que atravessar ou de avião ou por um navio muito desenvolvido para que ele não vire um Titanic ali do Estreito de Bering, né? Para que ele não afunde. O que aconteceu naquela época? Provavelmente por causa da última glaciação, essa parte estava congelada, criou-se então uma ponte de gelo e o ser humano, grupos humanos, na época ainda do Paleolítico, né, passaram por aqui, porque eram nômades, e começaram o povoamento da América. Tá bom? Outra teoria é a teoria da Polinésia. Então aqui tem várias ilhas, vocês vão perceber, se você pegar um mapa mais aproximado, tem mais ilhas ainda. Então grupos saíram aqui da Oceania, onde hoje é a Austrália, Nova Zelândia, tá? E acabaram passando por canoas, você vê as canoinhas aqui, e eles passaram pelas ilhas até chegar na América do Sul. Então a primeira teoria fala que o ser humano chegou primeiro na América do Norte e a segunda fala que primeiro chegou na América do Sul. A teoria mais aceita é a teoria do Estreito de Bering. Isso não anula a outra das canoas polinésias e também pode ter acontecido as duas coisas. Isso também não é impossível, tá? O fato é que quando os europeus chegaram, já existiam habitantes no continente americano. E é desses habitantes, desses povos pré-colombianos, é que a gente vai falar um pouquinho agora. Espero que vocês gostem, tá? É muito legal. Junto com o meu vídeo, eu vou também disponibilizar para vocês os vídeos daquela série Grandes Navegações, tanto dos Incas, quanto dos Maias, quanto dos Astecas. É incrível, é muito legal de assistir. Espero também que vocês gostem desses outros vídeos. Vamos lá, então? Primeiro a gente vai falar dos... deixa eu mostrar aqui uma localização no mapa para vocês, só para vocês terem uma ideia. Bom, então aqui nós temos o mapa inteiro da América, né? Aqui é a Mesoamérica, a América do meio, por isso Mesoamérica. Aqui é a América do Sul e lá em cima a América do Norte, né? Bom, aqui historicamente chamado de América Central ou Mesoamérica, nós temos em vermelho essa região, onde hoje é principalmente o México, a civilização asteca. Como curiosidade para vocês, a Copa do Mundo foi realizada 2 vezes no México, em 1970, que o Brasil ganhou, em 1986, infelizmente, a Argentina ganhou, né, com aquela ajudinha da mano de Deus, da mão de Deus, aquele gol de mão que ele fez em cima da Inglaterra, tá bom? Então, o estádio principal do México se chama Estádio Azteca. Por quê? Por causa dos astecas, era uma civilização que habitava essa região. Ao sul do México, nessa península aqui, ó, essa pontinha chamada Península de Yucatán, no mar aqui do Caribe também, uma outra civilização se desenvolveu, a civilização maia, o que está em verdinho aqui, tá? Curiosidade, Península de Yucatán, pessoal, é onde, basicamente aí, segundo a teoria, há 60 milhões de anos atrás, caiu o meteoro, vou fazer um meteoro aqui, ó, caiu o meteoro, gostaram do barulho? E causou a extinção dos dinossauros, tá bom? Essa é uma teoria mais aceita sobre a extinção dos dinossauros. E nessa região onde os maias habitavam antes da chegada dos europeus, dos espanhóis. E aqui ao sul, na América do Sul mesmo, ó, essa região em azul, onde tem a Cordilheira dos Andes, é que habitavam os Incas, tá? O grande Império Inca. Vamos usar esse mapa também para fazer 2 distinções. Os Incas e os Astecas, ou seja, o azulzinho e o vermelhinho, eles formaram impérios. Eles tinham capitais, tinham o centro do poder e tinham o imperador. Os Maias, eles eram cidades independentes, eles nunca tiveram governo unificado, tá bom? E quando os europeus chegaram, o Império Azteca ele estava praticamente no auge, gigantesco, dominador, dominava outros povos da região. O Império Inca também, ele estava no auge, gigantesco, também dominando milhares de povos, escravizando também. Porém, os maias, eles já estavam em decadência, ou seja, muitas cidades maias estavam basicamente desocupadas. E existem algumas teorias do que aconteceu com os maias nesse contexto, tá bom? Mas eles já estavam em decadência.
Então, os astecas estavam no auge da sua civilização, os incas estavam no auge da civilização, né, final do século XV, começo do século XVI, e os maias já estavam em decadência, eram cidades independentes. Esse outro mapa é o mapa dos Estados Unidos, tá? Só para você ter uma ideia, que também tinham vários povos nos Estados Unidos. Esses povos são chamados de índios norte-americanos, os Cherokee, né? Isso é um exemplo muito interessante, porque até, se não me engano, tem um carro com esse nome em homenagem a esse povo indígena. Os Comanches, os Apaches, os Sioux, vários índios que existiam e que durante o processo de conquista da América do Norte, pelos ingleses principalmente, esses índios foram perdendo seu território também, essas tribos indígenas, nações indígenas, tá? Mas na nossa aula de hoje vamos falar só dessas três, sobre os astecas, sobre os maias e sobre os incas, a respeito dos incas, tá? Por que eu não falei dos nossos índios? Porque a gente vai ter um capítulo dedicado só a eles. Eram as nações indígenas, as tribos de indígenas que existiam aqui no Brasil, né? Então teremos um capítulo, quando falarmos de história do Brasil, teremos específicos sobre os índios do Brasil, tá bom? Vamos começar falando então dos maias, tá? Os maias, como eu disse para vocês, eles se localizavam no sul do México, na península de Yucatán, aonde, segundo os cientistas, o meteoro se chocou. Existe até uma cratera gigantesca ali e teria causado a extinção dos dinossauros, tá bom? Aquela mesma região. Bom, o que a gente tem para falar dos maias? Primeiro, eu já disse, quando os espanhóis chegaram, eles já estavam em decadência. Existem muitas teorias, pessoal, sobre o que aconteceu com o povo maia, porque eles entraram numa decadência tão grande. Vou falar as principais aqui para vocês, tá bom? Bom, a primeira teoria diz que, como as cidades eram independentes, eles entraram em guerra, as cidades umas contra as outras, tá? E isso acabou causando ali a decadência desse povo. A outra teoria consta sobre os maias terem enfrentado uma epidemia muito forte de uma doença descontrolada e que também causou a decadência deste povo, tá? A outra teoria é uma teoria de falta de alimento naquela região, que eles tiveram que sair dessas cidades e migrarem para outra região. E uma outra teoria diz também que eles foram conquistados, por exemplo, até pelo próprio Império Azteca, tá? Então são teorias, a gente não tem certeza ainda o que aconteceu com esse povo, mas provavelmente é uma dessas teorias que eu disse para vocês, tá bom? Então eles já estavam em decadência, não foram os espanhóis que destruíram os maias, eles já estavam em declínio. Eles se organizavam em cidades-estado. Cidades-estado são cidades independentes. Cada cidade maia tinha o seu sistema de governo, tinha o seu governante, tinha a sua elite e tinha toda uma sociedade em torno dessa cidade. Ou seja, pessoal, não é correto você afirmar que os maias formaram um império unificado. Eles não tinham uma capital. Eles tinham as cidades mais importantes, tá? Mas como capital, eles não possuíam. Você já estudou uma civilização que habitou a Mesopotâmia, que também era formada de cidades-estado, que eram os sumérios, tá? E é muito comum, quando existem cidades-estado da mesma civilização, essas cidades lutarem entre si. Um outro caso que vocês irão aprender ainda de cidades-estado foram os fenícios, navegadores da antiguidade, e um outro caso também, talvez mais conhecido, com certeza mais conhecido, foram os gregos. Os gregos na antiguidade se organizavam também em cidades independentes. Tanto é que existiu uma guerra entre a cidade de Atenas e as suas aliadas, né? A cidade de Esparta, na Grécia, e as suas aliadas, a chamada Guerra do Peloponeso, ou seja, de gregos contra gregos, porque as cidades eram independentes. Isso era comum de acontecer, tá bom? As principais cidades dos maias, Copán, Palenque e Tikal. Lembrando que eram cidades independentes, tá bom? A sociedade era hierarquizada, dividida em classes sociais, tá? Por importância, nobres, que era o rei e a sua família, os sacerdotes, que eram os líderes religiosos, os militares, que defendiam ou conquistavam, os camponeses, que produziam alimentos, e os escravos, que serviam como mão de obra. É muito comum na antiguidade, você vai perceber, por exemplo, que no Egito a divisão social é bem parecida, tá bom?
Isso que esses povos nunca tiveram contato. Os maias, por exemplo, nunca tiveram contato com os egípcios pela diferença temporal, né, que uma e a outra civilização existiu, e também pela diferença geográfica. Os maias no sul do México e os egípcios no nordeste do continente africano. Então não rolava uma interação entre essas civilizações e em muitos aspectos elas eram bem parecidas, tá bom? Bom, e a cultura maia? A cultura maia, a gente tem que lembrar que eles desenvolveram a astronomia e a matemática. Tá? Inclusive tem o famoso calendário maia, que é um calendário circular, que, segundo alguns pesquisadores haviam interpretado o calendário maia, no ano de 2012 seria o fim do mundo, segundo os maias. Então um monte de gente ficou preocupada aí, mas é um calendário circular, ou seja, não seria o fim do mundo não, a gente está aqui até agora. Seria o início de um novo ciclo, né? Então aqui nós temos uma projeção que explica como seria o calendário maia, um calendário circular. Então não foi o fim do mundo, né, em 2012, foi o início de um novo ciclo. Tá? Eles eram politeístas, eles faziam sacrifícios e construíam pirâmides. As pirâmides maias, elas também eram utilizadas como observatório astronômico para ver as estrelas e para fazer os sacrifícios. Sacrifícios também eram de sacrifícios humanos, tá bom? Então era uma civilização que tinha uma religião que a gente pode falar violenta. Politeístas acreditavam em vários deuses, tá bom? A gente já sabe, já tem a noção dessa palavra porque já estudamos isso em outras civilizações politeístas. Vamos comparar? O Egito era politeísta, eles acreditavam em vários deuses. Já os hebreus eram monoteístas, acreditavam em apenas um único Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, dos patriarcas. Tá bom? Então, lembrando as características, uma comparação que também você pode fazer é que os maias tinham uma religião muito parecida com a dos astecas, que também faziam sacrifícios e também construíam pirâmides. Então aqui nós temos imagens de um sacerdote maia levando ali o milho, né, que é um dos produtos mais importantes. Era inclusive o milho, pessoal, é um produto pré-colombiano, é um produto que hoje é um dos mais consumidos no mundo, porém quem ensinou o cultivo do milho para o mundo inteiro foram esses povos que a gente está estudando agora. Ou seja, essa é uma pergunta que é recorrente sobre esses povos, sempre cai. Qual a contribuição deles? Vários, mas com certeza o cultivo do milho ele é muito importante. A gente vai ver isso também entre os incas e também veremos entre os astecas. Todos utilizavam o milho na sua dieta. Era considerado inclusive um alimento sagrado, tá bom? Aqui uma pirâmide maia, você pode perceber que ela é extremamente bem construída, bonita. Lá em cima onde está a minha setinha, é onde eles faziam sacrifício, o sangue escorria por aqui para agradar os deuses e evitar o fim do mundo, tá bom? Essa era a ideia deles e para garantir melhores colheitas também, essas coisas. Eles faziam sacrifícios e era uma religião violenta, portanto, né? É cultura, mas a gente estranha porque a nossa cultura é diferente. Bom, aqui também nós temos uma imagem da cidade, das ruínas de Copán, que você pode inclusive visitar. Notem que tem umas marcações aqui, não sei se vocês vão conseguir ver. São marcações aonde você pode ir, aonde você não pode ir, tá? Porque essa cidade aqui, essa ruína incrível, essas ruínas são abertas para visitação. Então quando vocês forem na região ali do sul do México, né? Você pode visitar algumas cidades maias. Por exemplo, quando você vai para Cancún, você pode visitar ruínas maias e é uma experiência incrível, né? Bom, continuando, vamos falar um pouquinho dos astecas. Os astecas, a região do centro do México, né, onde hoje é basicamente o México como país, né, na Mesoamérica, na América do Meio, na América Central, tá bom? Bom, o Império Azteca, primeiro, gente, os astecas se diferenciam dos maias porque eles formaram um império teocrático, ou seja, eles tinham uma capital. As cidades maias não tinham capital, eles eram independentes, cada cidade independente. No caso dos astecas, ele era um império teocrático. Teocrático é quando eles consideravam o imperador um representante de Deus, um ser divino, tá? Lembra que isso era no Egito. O Egito, o faraó era um
Deus encarnado na Terra. Era uma teocracia. O poder do faraó era gigantesco, porque ele era considerado um deus, assim como o poder do imperador azteca, porque também ele era considerado um deus na Terra. Isso é uma teocracia. Poder centralizado ali nas mãos dele. Tá? O nome da capital, azteca, é um nome muito bonito que você pode colocar, por exemplo, quando você tiver um animalzinho de estimação, Tenochtitlan, tá? Tenochtitlan é onde atualmente é a cidade do México, capital do México. E essa cidade era incrível, incrível. Vou mostrar depois uma imagem de como ela seria para você analisar junto comigo, tá? Bom, e a economia? A economia dos maias era baseada na agricultura: feijão, milho, abacate e insetos. Bom, os três primeiros gêneros ali, ó, feijão, milho e abacate, é a base da culinária mexicana. Quem gosta de comida mexicana sabe aí que é a base da culinária mexicana ainda hoje. Insetos, o pessoal parou de comer um pouquinho, né? Mas era costume os astecas comerem insetos também, tá? Então eles praticaram a agricultura. E para facilitar a agricultura, eles fizeram algo incrível. Eles criaram ilhas artificiais. Então eles cercavam uma região pantanosa, uma região alagada, cercavam formando uma ilha, colocavam ali terra, colocavam adubo, colocavam esterco, e eles conseguiam plantação o ano todo. As chinampas, as ilhas artificiais que o Império Azteca desenvolveu, elas davam alimento o ano todo. Era uma coisa muito legal que você vai poder também ver numa imagem. Então, eles viviam também da conquista. Os astecas conquistavam outros povos. Com esses outros povos, eles praticavam comércio. Eles utilizavam a mão de obra desses povos como trabalho escravo e cobravam impostos. Então os maias eram um império centralizador e conquistador, tá? Eles tinham um exército incrivelmente bem treinado, como você pôde ver ali no vídeo das grandes civilizações que eu anexei juntamente na aula de hoje. Então um exército forte e exército bem treinado, tá? Eles usavam imagens ali de criaturas, o uniforme deles era um uniforme que dava medo nos adversários, porque eles usavam cabeças de animais. Era um negócio assim amedrontador. Era um verdadeiro filme de terror lutar contra o Império Azteca, tá? Bom, as cidades eram bem estruturadas. Eles também construíam pirâmides e também praticavam uma religião politeísta baseada em sacrifícios, inclusive sacrifícios humanos. Daí uma outra similaridade com a civilização maia que nós estudamos no slide anterior, tá bom? Então aqui nós temos uma imagem representando sacrifícios de pessoas, né, aos deuses, feito ali por um sacerdote asteca, e o sangue escorrendo ali na pirâmide, né, na escadaria, tá bom? Bom, o Império Azteca, a gente sabe que eles foram conquistados pelos espanhóis, né, durante o contexto ali das grandes navegações, século XV, século XVI. Um espanhol chamado Hernán Cortés, que estava ali representando, né, com seu exército a coroa espanhola, ele dominou o Império Azteca e ele destronou o último imperador azteca, que foi o Montezuma II. E ali seria o fim do Império Azteca. A cidade de Tenochtitlan, a capital, foi conquistada pelos espanhóis, que conseguiram conquistar inclusive o Império Azteca, porque eles convenceram os outros povos a se levantarem, outros povos que tinham ali a se levantarem contra os aztecas, porque historicamente os aztecas escravizavam esses outros povos. Então não foi muito difícil para os espanhóis convencerem outras civilizações da região lutarem contra o Império Azteca, tá bom? Então dá uma olhadinha dessa imagem. Essa imagem representa a grandiosa capital azteca, a cidade de Tenochtitlan. Você pode ver que ela é constituída de várias ilhas artificiais. Observa a minha setinha aqui, ó. São as chinampas, tá? Então essas ilhas artificiais é que eles plantavam o ano todo. A própria cidade ela era cortada por canais de transporte também para irrigação.
O centro da cidade, né? Esse local principal era constituído pelas pirâmides e pelos templos, né? E os palácios do governo, onde ficava ali o imperador. Então é uma cidade que, na época, era provavelmente maior que as cidades europeias da mesma época. Tinha aí 150 a 200 mil habitantes, tá bom? Incrível, né? Bom, vamos à terceira civilização de hoje e a nossa última civilização, que é a civilização Inca. Civilização Inca, que existiu ali na América do Sul, aqui na América do Sul, né, nossa parcela do continente americano, na região andina, ou seja, onde tem aquela Cordilheira dos Andes, aquele conjunto de montanhas que se estende do Peru ao Chile, à Bolívia e ao Equador. Então, os Incas ficaram conhecidos como o povo das montanhas, porque eles criaram cidades no topo das montanhas, lembrando, por exemplo, da cidade de Machu Picchu, a grandiosa cidade Inca perdida, que foi encontrada mais recentemente, né? Foi no século passado. Bom, o que nós temos para falar dos Incas? Primeiro, os Incas também formaram um império centralizado. A capital do império era Cusco, tá? Então, o império centralizado, unificado, também era uma teocracia. O imperador Inca, que era chamado de O Inca, ele também era considerado um ser divino, tá? Sempre quando o governante é considerado um ser divinizado, nós dizemos que essa organização política é uma teocracia. No Brasil é uma teocracia? Não, o Brasil é uma democracia. É contra o governo, é escolhido através da vontade popular. Na teocracia, o governo é escolhido de forma hereditária, na verdade não tem escolha, passa de pai para filho, o último imperador para o seu filho, e este filho vai ser o novo imperador e também vai ser considerado um ser divino, um ser celestial, um ser mais importante, um representante dos deuses na Terra, tá bom? A capital, como eu disse para vocês, é a cidade de Cusco. A cidade de Cusco aceita visitações, tá, pessoal? Quando você for ao Peru, você pode visitar Cusco, é uma cidade incrível, uma cidade que você vai encontrar muita influência dos Incas, da civilização incaica, e o imperador era chamado de Sapa Inca, ou o Filho do Sol. Você vai observar que algumas bandeiras aqui na América do Sul têm um sol, como por exemplo a Argentina, o Uruguai. Essas bandeiras que têm o sol é em homenagem ao deus Inca do Sol, o Inti, tá? Então agora você já sabe o significado do sol que tem na bandeira da Argentina e do Uruguai, como curiosidade para vocês, tá? Eles construíam cidades nas montanhas e facilitava a defesa. No topo da Cordilheira dos Andes é mais difícil você atacar. É mais fácil para quem está se defendendo ficar no topo das montanhas. E como que eles faziam para se alimentar? No topo das montanhas, eles construíam ali degraus, né? E nesses degraus eles plantavam vários tipos de alimentos, principalmente milho. Eles tinham centenas de tipos de milho, de várias cores, é muito interessante. E eles utilizavam a lhama como um animal de carga, tá? Então a civilização Inca era incrível. Essas cidades, elas eram ligadas por estradas. Sim, eles construíam estradas nas montanhas, construíam pontes para ligar os desfiladeiros. E eles criaram um sistema de correio. Esse sistema de correio não era escrito, porque eles não tinham escrita. Os Incas eram uma civilização sem escrita. Então eles treinavam pessoas para correr e memorizar mensagens passando de um ponto para o outro, né? O cara corria ali alguns quilômetros, passava a mensagem memorizada para outro corredor, para outro chasque, e assim consecutivamente. Uma coisa muito interessante que você também acha que pode observar no vídeo das grandes civilizações que eu vou deixar em anexo para vocês, tá bom? Muito interessante isso. Lembrando que os Incas então não tinham escrita. Desses três povos, o único que não tinha escrita era os Incas, já que os maias e os astecas possuíam escrita em forma de pictogramas, símbolos, né? Bom, a sociedade era estratificada, quer dizer, era dividida em camadas, e eles utilizavam a servidão. Eles conquistavam outros povos e utilizavam esses povos durante algum tempo como um trabalho baseado na servidão com um pagamento muito baixo, tá? Se fosse hoje, seria quase classificado como um trabalho escravo.
O nome da servidão que os incas impunham aos outros povos da região ficou conhecido como mita. Ironicamente, depois os espanhóis, quando conquistarem a região, vão utilizar essa mesma técnica para utilizar o trabalho servil, né, inclusive dos incas. Bom, agricultura de montanha, como eu disse para vocês, eles faziam degraus irrigados, plantavam muito milho, plantavam muita batata, e eles não possuíam um sistema de escrita como eu havia dito. Mas eles possuíam o quipu. Quipu é uma coisa muito interessante. Talvez seja um dos primeiros objetos que faz com que você guarde dados e informações, tá? Que era um sistema contábil. Olha ali, a utilização do quipu. A quipu não é escrita, quipu é isso aqui, ó, tá vendo? Esse objeto aqui que tem um cordão principal, vários cordões amarrados nele. Você vai perceber que esses cordões de cores, né, 3 cores aqui, eles têm nós. Vou dar um exemplo, não se sabe exatamente como eles utilizavam, mas tem uma ideia. Pega esse cordãozinho aqui, ele está com um nó. Então, esse cordão ele simboliza a quantidade de milho plantado em um degrau. Como tem um nó, esse nó aqui pode representar, sei lá, 300 quilos de milho, entendeu? Para eles guardarem, ó, naquele degrau eles conseguiram 300 quilos. Eles não utilizavam quilo, claro, como unidade de peso, né, e medida, mas é só para dar um exemplo para vocês como eles usavam o quipu. Cada cordãozinho desse representava alguma coisa e cada nó a quantidade dessa coisa, tá? Então, muito interessante, mas eles não tinham escrita. Eles foram conquistados pelos espanhóis, liderados por Francisco Pizarro, que invadiu ali a cidade de Cusco e conquistou o último imperador inca, que foi Atahualpa, tá? Então, na verdade, a civilização inca também foi incrível. Essas 3 civilizações foram fantásticas. É um resuminho aqui para vocês. Tem essa imagem aqui é do imperador inca, né, o filho do sol, representante de Deus na terra, teocracia, poder unificado, centralizado. E aqui nós temos, para fechar nossa aula de hoje, uma magnífica foto da cidade de Machu Picchu. Então, essa cidade é uma das mais visitadas do mundo hoje, né, através do turismo histórico e também do turismo de aventura. E você chegando lá, você pode conhecer como era uma cidade inca na antiguidade, antes ali da chegada dos espanhóis no século XIV e século XV, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Fico aguardando as dúvidas, caso tenham, as curiosidades que vocês queiram saber ou que vocês queiram passar também. Estou com saudades e até a próxima aula.